Oi, voltei. O vídeo é um pouquinho diferente hoje. É uma sugestão do Instagram da Futura Internacionalista, que nada mais é do que o Study With Me. Vou mostrar pra vocês como que eu estudo, métodos de organização, resumos, essas coisas que funcionam pra mim. A maioria dos vídeos que eu vi sobre o assunto, eles estão mais ligados a estudar mesmo, a pessoa vai estudando e vai narrando por cima. Eu acho que assim é mais prático, até porque eu não conseguiria me concentrar gravando vídeo ao mesmo tempo para estudar, né? Então, vamos à realidade. O primeiro passo pra mim é, sentei na cadeira para estudar, já coloca uma musiquinha. Eu gosto muito da playlist Darker Days do Spotify. Tem algumas músicas em específico que eu gosto bastante, mas vai na ordem aleatória. Eu deixo essa música tocar inteira, sempre tem por volta de 3 minutos, que é o tempo que eu organizo a minha mesa, coloco as coisas no lugar, porque eu vou precisar, livro, canetas, cadernos, arquivos. Se eu tiver alguma coisa para ler no computador, eu já deixo aberto. É o meu momento de organização. Eu preciso dessa calma e dessa tranquilidade para me organizar, para o meu cérebro entender que eu estou sentada e que vou começar a estudar agora. Na hora de estudar, o meu cérebro já entendeu que eu gasto cerca de 50 minutos até fazer a primeira pausa. Para quem não tem muito controle sobre isso, o aplicativo Clear Focus é maravilhoso e você pode cronometrar o tanto tempo que você estuda quanto o seu tempo de pausa. Hoje em dia eu já não uso mais ele, eu meio que já cronometrei assim, basicamente meu cérebro já está começando a entender como as coisas funcionam, então eu já não uso mais o aplicativo. Se eu não uso esse método de 50 minutos corridos, eu vou por tópicos, por exemplo. Assim que eu terminar essa parte aqui, jornada e mobilização da cúpula. Assim que tiver outro título ou outro subtítulo, dependendo da quantidade de tempo que eu estiver estudando, eu paro. Aqui na página, sei lá que página, que não tem escrito, mas já tem outro subtítulo aqui embaixo. Então eu já dou uma parada aqui. Depende muito da leitura, do que eu estou estudando, se é uma leitura pesada, uma leve, se é algo que eu gosto ou não. Métodos de estudos. Se é um texto meu, grifo e rabisco o texto inteiro, mas aqui dos lados, vou até levantar para ver se dá para vocês verem melhor, eu coloco os comentários do texto, seja perguntas ou alguns pontos específicos que seriam bons para desencadear outras discussões. Isso me ajuda, principalmente na hora dos debates, a ter uma ideia um pouco mais específica do que se trata o texto. Então eu não preciso ler tudo de novo para saber do que se trata e vou anotando. Na maioria das vezes o que fica de lápis é pergunta, então já ir para aula com a pergunta pronta é uma coisa maravilhosa. Geralmente eu trabalho com ou assim, escrevendo do lado do texto, ou se for algum livro ou coisas específicas, com o resumo. Em relação a quantas vezes eu leio o texto, depende muito da minha disponibilidade de tempo, da matéria, se eu tenho prova ou não. E aqui no resumo eu uso várias cores diferentes. Geralmente eu escolho algumas cores específicas, mas nada que seja regra, para fazer os resumos. Cada resumo de cada texto tem uma cor diferente. O que tá de caneta azul é o resumo em geral. O que eu coloco em aspas é citação do texto. O que está de lápis geralmente são perguntas ou assuntos que eu encontrei no meio do texto, mas que eu nunca estudei mais a fundo sobre o assunto, ou que eu tenho alguma dúvida, ou que eu preciso estudar mais depois. Eu não fazia isso, mas agora eu comecei a fazer, colocando algumas setinhas com coisas que são relacionadas embaixo dos resumos, alguns pontos iniciais. Eu não gosto de usar marca-texto em resumo, porque eu prefiro só esse esquema de caneta mesmo. Marca-texto eu prefiro pro texto original. Parece falta do que fazer usar um monte de caneta, mas me ajuda a entender o que é cada coisa e não ficar tudo azul, tudo uma coisa só, que aí fica um pouco mais complicado até de encontrar as informações. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é colocar algumas palavras em inglês no meio do texto. Ou em inglês, francês, espanhol, alguma coisa diferente que me faça lembrar do assunto que eu estava tratando aqui. Suponhamos que eu tenha terminado a minha leitura do dia. Hora de guardar as canetas no lugar, colocar o lápis no lugar. Sempre organizo a minha mesa porque eu tenho um pouco de toque quando eu vejo as coisas bagunçadas. Agora que eu terminei o resumo, eu tenho uma pasta com várias divisões
que eu separo por matérias, aqui geografia, segurança. Então eu guardo os resumos de maneira bem organizada para eu saber onde está quando eu precisar. E até para ter um controle maior do que eu já li, do que eu ainda não li, dos resumos que eu preciso fazer. Finalizando as pastas, nós temos as planilhas de organização de estudos. A primeira delas é essa aqui, que eu reinventei, reutilizei ela de novo. Não é um dos métodos que mais funciona pra mim, mas eu tô tentando fazer com que ele vá pra frente. Aqui é dividido por horários, de 1 em 1 hora, mas cada atividade eu levo em conta 50 minutos, então fica 10 minutos de pausa para cada uma. Para quem quiser essa planilha e as outras que eu vou mostrar aqui, só tem mais uma, eu vou disponibilizar, é só me mandar um e-mail, o e-mail tá aqui no box de informações, que eu envio para vocês. A segunda planilha que eu sempre arrumo e que já é de conhecimento de vocês porque mostrei em outro vídeo, é esse aqui com as minhas leituras do mês, que são extras leituras que eu faço, que os professores exigem. Então isso aqui é mais para controle meu. Alguns PDFs que eu quero ler e sempre vou adiando, alguns livros que estão na lista, ou para tema de TCC, ou livros que eu gosto mesmo. Isso me força a ler e a cumprir essas tabelas. Por último e não menos importante, tem a minha tabela com as matérias da semana, então toda semana eu coloco as leituras específicas para outra semana, no caso. Se eu tiver lido e revisado, já tá aqui os tracinhos. Algumas leituras só dá tempo de ler, então eu só passo marca-texto, então depende muito de cada semana, mas ajuda muito a se organizar e a não deixar leituras acumuladas. Agora que tudo está em ordem, nós finalizamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado as dicas. E lembrando que segunda-feira nós temos uma semana inteira de vídeos para comemorar os 1000 inscritos aqui. Muito obrigada por tudo, a gente se vê aqui segunda-feira de novo com uma semana recheada de coisas boas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!